Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido
tenho um chamado. Olá, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, porque temos mais uma oportunidade de estarmos aqui numa escola bíblica, estudando, aprendendo da palavra de Deus, amém? E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do discipulado, e hoje nós vamos tratar sobre a vocação do discípulo, né? Vamos tratar do chamado do discípulo, da vocação do discípulo. Mas antes, eu quero te convidar a fazer um exercício mental. Vamos imaginar uma história. Eu vou contar uma história e eu gostaria que os irmãos criassem essa história em suas mentes. Imaginem essa história acontecendo. Vai funcionar da seguinte forma. Imagine que você acorda num domingo de manhã, se prepara, toma o seu café da manhã, toma o seu banho, se prepara para ir à igreja, chega à igreja, ouve a palavra, encontra com alguns irmãos, você discute com alguns irmãos, conversa com alguns irmãos a respeito de planos para o futuro que você tem. Sua semana já está toda planejada, toda pensada. Você já pensou no trabalho que você terá durante a semana, você pensou nas atividades que terá, nos compromissos que terá, você já pensou nos boletos que você eventualmente vai pagar, você pensou nos encontros que vai ter durante a semana. E você conversa isso com alguns irmãos, participa do culto, o culto termina. Você volta para sua casa, tem um almoço com a sua família, descansa durante a tarde. À noite você se prepara para voltar à igreja mais uma vez. Você participa mais uma vez do culto, talvez você participe num ministério de louvor, talvez você participe em algum outro ministério, talvez você mesmo leve a palavra e volta para casa. Quando você chega em casa, você se prepara para dormir. Mais uma vez você pensa na semana que você tem pela frente, se organiza, toma um banho, veste a sua roupa de dormir, deita, se despede lá dos seus familiares, deita, ora e fala com Deus. E nesse momento você coloca tudo diante de Deus, suas preocupações, suas ansiedades, seus propósitos, pessoas também, você traz tudo isso na sua oração e coloca diante de Deus. E vai dormir. E mesmo tendo, né, planejado tudo isso, tudo aquilo, toda a sua semana já está na sua mente. E você vai dormir. No outro dia de manhã, você simplesmente não acordou, porque você foi chamado. E esse foi o dia do seu falecimento, um dia inesperado. Apesar de tudo que você planejou, tudo que você pensou para a semana, aquele tinha sido o seu último dia. E agora você vai se encontrar diante de Deus. E a pergunta que fica é: o que você tem para apresentar diante de Deus? Quais são os seus frutos? Qual foi o seu trabalho feito em prol do reino de Deus? O que você vai colocar diante de Deus? Você tem gerado esses frutos? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós temos aquela sensação, uma percepção ou uma ideia de que a vida não vai ter fim, que amanhã nós estaremos aqui, nós temos alguma certeza, uma percepção, uma ideia nesse sentido. Mas a verdade é que o que nós temos é o momento que nós estamos vivendo, é o hoje, o agora. O amanhã só Deus conhece. E pode ser que o amanhã não nos pertença, né? Pode ser que no amanhã nós não tenhamos a oportunidade. Por isso é importante que nós sempre valorizemos aquelas pessoas que estão perto de nós. É importante nós darmos muito valor ao discipulado, porque nós estamos vivos para ensinar a mensagem do Evangelho. É importante que nós demos valor à vida e às oportunidades que Deus nos dá. E a melhor maneira de aproveitar cada dia da nossa vida é servindo ao Senhor,
e fazendo a sua vontade soberana nas nossas vidas. E o desejo do Senhor é que nós vivamos uma vida irrepreensível diante dele, uma vida em santidade, em busca constante pela santificação, e que nós cumpramos o ID, nós cumpramos a nossa missão de anunciar o Evangelho, de discipular pessoas. Então, que essa reflexão sirva para que nós possamos meditar no quanto nós temos nos empenhado na missão de Cristo, na missão da propagação do Evangelho, e que nós possamos refletir e nos analisar e pensar o que mais nós podemos fazer pelo Evangelho, o que mais nós podemos fazer por aquelas pessoas que ainda não creem em Cristo, o que mais nós podemos fazer em oração. Nós podemos orar mais, nós podemos andar mais perto de Cristo. A oportunidade que nós temos é agora. Daqui a uma hora nós não sabemos, só Deus sabe. Que essa palavra, essa meditação esteja em nossas mentes e que ela possa nos incomodar a sermos mais proativos, mais ativos no cumprimento da nossa missão, e que ela sirva também para nos dar entendimento, possa clarear nossa visão a respeito daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente importa. Que Deus nos abençoe. E hoje nós, como eu havia dito, vamos tratar sobre a vocação do discípulo. E o testemunho que eu gostaria de trazer, antes de entrarmos na lição em si, hoje é o testemunho de um país que é a Coreia do Sul. Eu trouxe algumas falas de uma missionária que, se eu não me engano, ela mora no Brasil, ela tem um trabalho missionário no Brasil, ela é coreana, e ela mostra essas questões que aconteceram na Coreia. A Coreia esteve em guerra nos anos 50, entre os anos 1950 e 1953, e a Coreia chegou a ser o quarto país mais pobre do mundo. Uma situação devastadora economicamente, politicamente, criminalidade muito alta, mas a Coreia ela foi evangelizada. E o povo coreano se tornou um povo muito disciplinado no que diz respeito à oração. E até hoje eles são assim. Eu vi alguns vídeos mostrando que nas igrejas eles têm, eles chamam de cela de oração, né? São pequenas salas, uma ao lado das outras, que essas salas são a prova de som e as pessoas podem entrar ali para orar, para falar com Deus. E o povo coreano cristão, eles costumam acordar 4 horas, 4:30 da manhã para ir para esses locais de oração. E são 500 salas, 1000 salas as igrejas têm. Assim. Então, é um povo que se dedica muito à oração e a buscar a Deus. E eles falam que o primeiro motivo de oração deles é pela nação. Eles se dedicam muito a orar pela Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos. Ela fala assim, a Coreia tem 5.000 anos de história, é muito velha. E só 130 anos de evangelismo, mas hoje é o segundo lugar, é o segundo país em missões, o primeiro lugar dos Estados Unidos. Então veja, é um país que se desenvolveu e cresceu, e o povo de lá mesmo fala isso, o povo cristão de lá fala isso, que é um país que se desenvolveu, cresceu, saiu daquela situação na base da oração constante. E uma característica marcante do povo sul-coreano é a disciplina. Eles são um povo extremamente disciplinado. Então, eles acordam pela madrugada, eles oram de madrugada e ouvem a palavra e se dedicam 1-2 horas de oração pela nação, principalmente pelos líderes, pelo povo de modo geral. Então, eu aconselho até os irmãos procurarem informações a esse respeito. É uma história interessante. Essa missionária, ela afirma assim, que todo esse cenário motivou os cristãos do país a agirem de forma proativa, evangelizando e se reunindo diariamente para orar pelo futuro da nação. A Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação era de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tudo era destruído, sem trabalho, sem comida. A pobreza
gera revolta e a revolta produz a violência. Então, os 3% de cristãos começaram a acordar 4h30 da manhã e as igrejas abriam às 5 horas da manhã para interceder pela nação. Essa atitude foi o diferencial do país, ela afirma, porque sabemos que como cristãos temos autoridade sobre a nação, salientou. A gente não pode só culpar os políticos. A Bíblia fala que devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles sejam incrédulos. Nós temos a autoridade na boca para dar discernimento a eles, para ter um país calmo, para ter paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2 que devemos orar e interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E ela continua dizendo, hoje a Coreia é onde tem mais igrejas no mundo, inclusive a maior igreja evangélica do mundo se encontra na Coreia. Todos acordam 4h30 da manhã, todas as igrejas têm culto de madrugada, oração fervorosa após 30 minutos de pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Nos 365 dias do ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada. Deus sabe que meu coração é verde e amarelo, apesar da minha cara oriental, ela fala, porque ela é missionária aqui no Brasil. Mas Ele me investiu de autoridade para falar isso para vocês. Meus irmãos, um povo que ora, um povo que clama a Deus, Deus responde a oração. Nós precisamos, enquanto povo, de orar mais. Nós precisamos nos dedicar mais à oração, mas com prazer, com súplicas. Precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, colocar a nossa nação diante de Deus, porque Deus tem todo o poder e por meio da oração Ele pode agir em nosso favor. Tanto nessa questão da pandemia, como nas questões sociais do Brasil, ou diversas questões políticas, corrupção. Infelizmente, nós estamos entre os campeões de corrupção no mundo, mas Deus tem o poder para transformar o nosso país. Que nós possamos dobrar mais os joelhos e clamar mais a Deus pela nossa nação, que nós possamos orar mais pelos nossos políticos, pelos nossos líderes de maneira geral, e que nós possamos desfrutar e desenvolver uma vida de oração sincera diante do nosso Deus. Amém? Que esse testemunho sirva de exemplo para nós. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu vi um vídeo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele esteve na Coreia, e ele contou um testemunho que ele teve. Um pastor coreano dedicou 4 minutos para conversar com aqueles pastores visitantes. Alguns pastores ficaram revoltados porque foi pouco tempo, mas por que ele dedicou 4 minutos? Porque mais importante era o momento de oração que ele teria logo depois. Ele dedica a maior parte do tempo dele para falar com Deus. O que sobra, ele dedica para as outras coisas, outras pessoas. E nós precisamos ter essa consciência de que a pessoa mais importante na nossa vida é, sem sombras de dúvidas, o nosso Deus. É a Ele que nós devemos dedicar todas as nossas primícias, sejam as nossas primícias financeiras, materiais, sejam a primícia do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa dedicação. Tudo, a parte mais especial da nossa vida deve ser dedicada e entregue ao nosso Deus. Essa é a mentalidade do povo coreano, a disciplina e a oração e a dedicação a uma vida de oração diante de Deus, que nosso povo possa aprender com eles e fazer da mesma forma. Amém? E nós vamos então conversar a respeito do que é a vocação. Né? O tema da lição é a vocação do discípulo. O que é vocação? Vem do termo latim vocatio, o que significa um chamado. Né? Você vem de vocatus, de pessoa chamada, vocare, que é chamar, e de vox, que é voz, som, chamado, grito ou uma fala. Então, a vocação é um chamado, é a ação ou efeito de chamar,
invocar. E também pode ser entendido como uma tendência ou uma inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar uma determinada função. Mas aqui nós precisamos fazer uma pequena diferenciação. A vocação enquanto tendência ou inclinação ao exercício de uma atividade existe na Igreja de Cristo. Uns têm uma tendência para o canto, outros têm uma tendência ou apresentam certa habilidade na pregação, no ensino, outros apresentam habilidades ou uma tendência, uma inclinação para o diaconato. Mas nós não podemos confundir isso com a vocação para o discipulado. Quando falamos nessa vocação do discipulado, estamos nos referindo ao chamado de Cristo para que façamos discípulos. Aqui não estamos tratando de inclinações ou tendências. A vocação para o discipulado se aplica a todos nós. Uma vez convertidos, a ordem de Cristo é que façamos discípulos. Vejamos Marcos, capítulo 16, verso 15, fala assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide, é uma ordem. E pregai, uma segunda ordem. Nós precisamos ir e pregar. Esse é o nosso chamado para sermos discípulos de Cristo. Então, quando nós falamos em vocação para o discipulado, ele é um chamado que se aplica a todos nós a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E não se trata de inclinação, é um chamado mesmo, uma ordem para irmos e anunciarmos o Evangelho. O discípulo é aquele que se identifica com o seu mestre. Nós, enquanto discípulos, devemos nos identificar com Jesus Cristo, nosso mestre, e devemos imitá-lo. As palavras traduzidas na Bíblia por discípulo transmitem a ideia de seguir, juntar-se, imitar. Portanto, o discípulo é aquele que imita o seu mestre, é aquele que se identifica com o seu mestre. Ou seja, as pessoas, quando olham para nós enquanto discípulos, precisam ver em nós a imagem de Cristo, através do testemunho, através da dedicação a uma vida de oração, através da dedicação à leitura da palavra, mas principalmente através do testemunho. As pessoas precisam olhar para nós enquanto cristãos e precisam nos ver como uma pessoa diferente das pessoas não crentes. As pessoas precisam olhar para nós enquanto cristãos e precisam nos ver como pessoas diferentes, como pessoas transformadas, que têm uma mente transformada e moldada pelo Evangelho. A experiência com Cristo não pode se limitar ao momento da conversão. A conversão é o início da caminhada com Cristo, mas o discipulado é a continuidade, é a complementação dessa caminhada. A lição diz assim: a experiência do discipulado começa com o vinde a mim e culmina com o ide. Então, nós cremos em Cristo, somos convertidos pelo Espírito Santo, chegamos a Cristo. A partir desse momento, nós devemos ir com essa mensagem e anunciá-la aos próximos. Por trás de todo esse processo está a vocação do discípulo. Trata-se de um processo que envolve a todos aqueles que verdadeiramente se converteram a Cristo, que reconhecem o seu senhorio e que desejam servi-lo obedientemente. E há uma coisa interessante aqui, é que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e passamos a servi-lo, nós temos o desejo, como se surgisse em nós um desejo de anunciar o Evangelho, e nós precisamos desfrutar desse desejo e realmente anunciar a palavra de Cristo. O discipulado é o processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Então vamos ao primeiro ponto da lição, que é: a vocação do discípulo está subordinada ao chamado do Senhor. Vamos ler Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 22, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar,
da Galiléia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. A primeira providência tomada por Jesus foi o investimento no discipulado. É significativo o convite feito por ele aos dois irmãos pescadores, Simão, chamado Pedro, e André. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Zebedeu e João, seu irmão, também pescadores, Zebedeu e João, seu irmão, também pescadores. Esse mesmo convite foi feito também a Zebedeu e João, seu irmão, também pescadores. Mais tarde, outros homens receberiam o mesmo chamado, até que o grupo idealizado por Jesus estivesse completo. Nesses relatos do Evangelho, é possível perceber a força do chamado do Mestre. Não há dúvidas de que aqueles homens, mesmo sem saber, foram vocacionados pelo Espírito Santo para a obra missionária. E a partir do chamado de Jesus, tomaram consciência da sua vocação. Então, a partir do momento em que Jesus nos chama, a partir do momento da nossa conversão, a partir do momento que entendemos o chamado de Cristo, nós tomamos consciência da urgência e da necessidade de cumprir a nossa vocação, de cumprir a grande comissão, de cumprir o chamado para anunciar o Evangelho de Cristo. Entretanto, eles não imaginavam a que ponto o Espírito os levaria, pois não tinham noção da dimensão do seu chamado. A vocação do discípulo está subordinada ao chamado do Senhor. Para se entregar ao discipulado é preciso tomar consciência do chamado. E a consciência que nós temos a respeito do chamado, nós temos a partir do momento da nossa conversão e do entendimento do Evangelho, como já disse. O engajamento no discipulado não pode ser fruto apenas de uma solicitação do pastor ou de uma metodologia adotada pela igreja. Deve ser, antes de tudo, uma resposta ao Senhor que vocaciona e chama. Nós precisamos lembrar nas últimas lições que nós vimos que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Assim como Ele fez com os pescadores, Ele faz também conosco. Ou seja, Ele discipulou, Ele ensinou aquelas pessoas. E nós, a partir do momento que cremos em Cristo, aprendemos e também devemos ensinar, discipular. A vocação, ao ser respondida, é chancelada com a autoridade outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Está em Mateus 28, 18 e 19. Essa autoridade é comunicada pelo Espírito Santo. O texto de Atos 1, 8 diz assim: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante destacar alguns termos utilizados no texto bíblico lido, lá em Mateus 4, 18 a 20. O primeiro termo é sigam-me, e o segundo termo é eu os farei. Então veja que há uma atitude, uma ação por parte de Jesus e uma resposta por parte daqueles pescadores. Há uma ação por parte de Jesus e deve haver uma resposta da nossa parte. Esses discípulos não chamaram a si mesmos. Ou seja, tudo começa com um convite feito por Jesus. É um chamado para fora do ambiente e das atividades cotidianas. É um chamado que requer renúncias e substituições. E é um chamado para seguir. É um chamado para se submeter às vontades de Cristo.
e para submeter a Ele as nossas escolhas e capacidades, colocar tudo nas mãos dele. E veja, outro termo, pescadores de homens. Jesus, como eu já havia dito, ele escolheu pescadores para pescar homens. E nessa simbologia, nessa comparação que nós podemos fazer, os pescadores somos nós, a rede é o evangelho, os peixes são os homens. E veja que na passagem bíblica, quando a rede é puxada, quase que o barco vai a pique. Isso simboliza o quê? São as vidas que anseiam por conhecer o evangelho, são as vidas que nós precisamos, através do Espírito Santo, pregar o evangelho e trazer para Cristo. É uma simbologia para dizer que são muitas pessoas que necessitam conhecer a verdade do evangelho, a verdade de Cristo. São muitas pessoas que precisam vir a Cristo e ser consoladas pelo Espírito Santo de Deus. E veja que quando esses pescadores são chamados, eles deixam imediatamente o barco e o seu pai e seguem a Jesus. Ou seja, há uma transformação na vida daquelas pessoas. Muitas coisas ficam para trás, inclusive o pai deles, ou seja, a família. Então isso nos mostra que com o chamado de Jesus existe da nossa parte renúncia. Renúncia ao quê? Ao que nós vivíamos. Veja que eles abandonaram a sua profissão, abandonaram bens, abandonaram seu lar, abandonaram parentes, abandonaram no sentido de deixar para trás para poder seguir a Jesus Cristo e cumprir o chamado de Cristo. Certamente, quando nós ouvimos esse chamado e nos dispomos a cumprir esse chamado, muitas coisas precisam ser deixadas para trás. Muitos hábitos, formas de pensar, formas de agir, comportamentos precisam ser deixados para trás, outros precisam ser remodelados a nossa nova vida. E o que nós precisamos deixar para trás? O que na sua vida precisa ser deixado? O que precisa ser renunciado na sua vida? E o que precisa ser incorporado à sua vida? O que precisa ser substituído em sua vida? É uma meditação que nós precisamos fazer para nos aperfeiçoar à vontade de Cristo. E o segundo ponto da lição é: a vocação do discípulo se desenvolve na medida em que ele se dispõe a seguir o Mestre. Ou seja, Cristo nos chama. À medida que nós nos dispomos a fazer a vontade dele, à medida que nós nos dispomos a cumprir o chamado, ele vai nos capacitar para desenvolver, para cumprir a nossa missão. Veja que no texto tomado por base para esse estudo é notável a disposição demonstrada por aqueles pescadores diante do chamado de Jesus. Abre aspas. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Fecha aspas. Abre mais uma aspas. No mesmo instante, deixando o barco e seu pai o seguiram. Fecha aspas. Essa descrição quanto à atitude daqueles homens tem muito a nos ensinar. Ela revela, entre outras coisas, compromisso. Eles deixaram as redes, os barcos, a família para atender ao chamado de Jesus. Revela urgência. Eles deixaram imediatamente, ou seja, no mesmo instante, não adiaram a resposta ao chamado do Mestre. Eles nos disseram: espera só um pouquinho, temos que guardar os barcos, temos que lavar as redes, temos que passar em casa. Não, a resposta deles foi imediata, no mesmo instante. Jesus chamou, eles foram confiando na palavra de Cristo. Veja que na própria passagem, Pedro já estava voltando da pescaria. Jesus pede a ele que retorne ao mar e lance as redes. Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. E sobre a palavra de Cristo, na confiança na palavra de Cristo, na confiança na pessoa de Cristo e no nome de Cristo, ele deixou todas aquelas coisas e seguiu a Jesus Cristo. E é importante que nós analisemos a nossa disposição para seguir a Cristo. Muitas vezes nós mesmos criamos obstáculos e empecilhos para cumprir a missão que Cristo nos dá. Muitas vezes nós criamos empecilhos para nos relacionarmos com Cristo. Agora não, agora estou cansado, agora preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E as atividades do dia a dia acabam por substituir
aquele momento de prazer, aquele momento de gozo na presença de Cristo, aquele momento de oração, de leitura da palavra. Nós precisamos muito refletir a respeito disso. Um outro ponto é a determinação. Eles seguiram Jesus, isto é, levaram a cabo a decisão tomada. Não ficou apenas na intenção. Então veja, os 3 pontos destacados são o compromisso, a urgência em atender aquele chamado e cumprir aquele chamado, e a determinação. Ou seja, uma vez que nós estejamos decididos por seguir a Cristo, façamos isto. Sigamos em frente em cumprir o chamado de Cristo. Sigamos em frente em pregar o Evangelho. Sabe, o desafio que nós colocamos para cumprirmos juntos das 3 pessoas, de orar por elas e buscar ter um relacionamento com elas, passa por isso. Ou seja, entender a urgência da pregação do Evangelho e ter determinação em pregar, em ensinar, em discipular, é ter o compromisso, é levar a sério a missão que Cristo nos dá. Eles entenderam que o que Jesus estava fazendo era muito maior do que os seus próprios interesses, era muito maior do que eles mesmos. Eles colocaram Cristo e o chamado de Cristo acima deles mesmos, acima dos interesses, acima da profissão, acima da família, acima dos seus pertences, acima dos seus próprios desejos. Eles entenderam que o que Cristo tinha para eles era muito maior e muito mais importante. E o que Cristo tem para nós é a mesma coisa. É o discipulado, é o ensinamento da palavra de Deus, é que andemos em santidade com Cristo, em seriedade, compromisso, e que tenhamos uma vida em total comunhão com Cristo, fazendo a sua vontade, crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Esse é o desejo de Jesus Cristo para as nossas vidas. E nós precisamos entender que é isso que Deus tem para nós, e precisamos entender e compreender a urgência, a necessidade e a importância do chamado de Cristo. Somente assim nós vamos entender da maneira correta o que é discipulado. Somente dessa maneira, nos conscientizando dessa importância, colocando acima de nós mesmos a importância da pregação do Evangelho. O período que os discípulos passaram junto a Jesus foi decisivo para que fossem discipulados. Tiveram a oportunidade de ouvir as instruções. Hoje, essas instruções estão na Bíblia, nos estudos das doutrinas, e também tiveram a oportunidade de ver as obras realizadas por Jesus, seguir as pegadas do Mestre. É fundamental no discipulado que o discipulando se disponha a seguir os passos daquele que o discipula, criando com ele um vínculo de proximidade. Veja, vínculo de proximidade é a palavra que eu destaco aqui. Quando vai se discipular alguém, não se pode fazer isso à distância. Muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser que exista alguma distância física, mas ainda assim é preciso estar próximos, estar perto, no sentido de acompanhar, no sentido de aconselhar, sanar dúvidas, orar junto, louvar juntos. É exatamente isso que Paulo propõe em Gálatas 6,6, abre aspas, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É necessário que o discipulando tome por modelo a vida daquele que o instrui. Olha a importância do testemunho. É necessário que o discipulando, ou seja, aquele que está aprendendo, tome por modelo a vida daquele que está ensinando, como recomenda Paulo em diversas passagens. Abre aspas, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6. A responsabilidade do discipulador é extremamente grande. Como Paulo recomenda a Timóteo, abre aspas, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torne-se padrão, ou seja, torne-se modelo, torne-se referência dos fiéis na palavra, no procedimento,
no amor, na fé e na pureza. Veja que o tamanho da importância do discipulador, a responsabilidade que o discipulador tem para com aquele que está sendo discipulado. Eu vou ler mais uma vez o texto de 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E nós só podemos alcançar uma vida assim, tendo um relacionamento extremamente próximo a Jesus Cristo. Nós só podemos alcançar um padrão de vida, um padrão de comportamento no qual nós sejamos modelo, se nós nos aprofundarmos na leitura e no conhecimento das Escrituras, das doutrinas e na oração, no relacionamento com Cristo. Jesus é o mestre por excelência, como já foi dito. A vocação do discípulo se desenvolve na medida em que ele se dispõe a seguir o mestre, permanecendo junto com ele. Por isso é importante que estejamos juntos, perto, próximos a Jesus Cristo. Jesus declarou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E assim, ou seja, após isto, ou desta forma, vos tornareis meus discípulos. Ponto 3 da lição é: a vocação do discípulo o transforma em discipulador. Todo aquele que é chamado por Jesus para se tornar discípulo é enviado a fazer novos discípulos, conforme Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E o texto ainda diz: a estes 12 enviou Jesus. Em Mateus 28, 11 a 20, a ordem de Jesus é muito clara, no sentido de que os seus discípulos devem se entregar à tarefa de fazer novos discípulos. O texto diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Paulo, um dos maiores e notáveis discípulos do Senhor, também extraordinário discipulador, orientou um de seus filhos na fé, Timóteo, a adotar essa estratégia de discipulado. Em 2 Timóteo 2:2 está escrito: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e idôneos para instruir a outros. É aquela estratégia do discipulado. Quem está aprendendo, ensina. E quem ensina também acaba também aprendendo. Né? É uma via de mão dupla. Ensina, aprende. Há uma tendência entre boa parte dos crentes que é de desejar apenas ser pastoreada. Esse modelo de igreja exige que os pastores se dediquem quase que exclusivamente ao trabalho de consolação dos crentes. A função pastoral praticamente se reduz a um trabalho de capelania. Nesse modelo ministerial, geralmente, pouco valor se dá ao treinamento de líderes, à formação de discipuladores, ao envolvimento de toda a igreja no pastoreio dos novos convertidos. Felizmente, muitas comunidades hoje estão redescobrindo o modelo neotestamentário, em que cada discípulo é desafiado e preparado para fazer novos discípulos. Na verdade, é aquilo que Jesus já havia falado. Né? Nós, quando conhecemos o Evangelho, temos o dever de espalhar as boas novas, espalhar os ensinamentos da Bíblia, espalhar os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas comunidades têm experimentado crescimento e uma qualidade de vida espiritual notável. Não há dúvidas de que a vocação para ser discípulo de Cristo inclui o chamado para ser
um discipulador. Essa é a mentalidade que deve se desenvolver na igreja, se quisermos atender de fato à grande comissão de Jesus. Lembre-se, a carreira cristã começa com o vinde de Jesus, mas inclui também o ide por todo o mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a lição de hoje sobre a vocação. Espero que tenha falado ao coração dos irmãos. E eu quero relembrar aqui o nosso desafio. Agora nós vamos iniciar um novo momento do desafio. Agora que você já tem orado por essas 3 pessoas, aquelas 3 pessoas que eu havia falado nas lições passadas, para discipulá-las, nós vamos iniciar agora mais uma etapa. Essa semana você vai procurar se aproximar dessas pessoas. Você já estava orando por elas, agora você vai buscar se aproximar dessas pessoas. Conversar com elas, desenvolver um relacionamento melhor, mais próximo. E nessa aproximação você pode ser que você tenha que se desculpar por algo, melhorar o seu relacionamento com essa pessoa primeiro. Pode ser que você tenha que buscar uma reaproximação primeiro. Por isso, ore a esse respeito, se ajuste com essas pessoas, se for o caso, e se aproxime das pessoas que você está orando. A ideia é puxar algum assunto, pode ser algo que vocês tenham em comum, algo que se relacione a vocês, algo que esteja presente no dia a dia de vocês. Pergunte como ela está, se ela precisa de algo e continue orando por elas. Comece a desenvolver agora um relacionamento mais próximo entre você e essas pessoas que você está orando por elas. E assim nós vamos continuando no nosso desafio e, se Deus nos permitir, através do Espírito Santo, essas pessoas virão a Cristo. Continue orando incessantemente pela vida dessas pessoas e que Deus abençoe as nossas vidas e até a próxima lição, se Deus quiser.